Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia 28 de abril de 2019. O evangelho de hoje é de São João, capítulo 20, versículo do 19 ao 31. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechada por medo dos judeus a porta do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos alegraram-se por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, sobrou sobre eles: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com ele quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhe: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, e não puser o dedo nas marcas dos pregos, e eu não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com ele. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditar-te porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos nesses livros, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, no evangelho de hoje, São João nos narra esse aparecimento de Jesus, a visita de Jesus aos discípulos, que com medo se reuniam a portas fechadas. Mas o Cristo não precisa abrir as portas, Ele é Deus, o ressuscitado, Ele entra em qualquer lugar. E ali deseja a paz de Deus e esteja com cada um deles, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E ali Jesus dá a missão aos discípulos. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus envia a Igreja de Cristo para se espalhar pelo mundo, anunciando o Evangelho a toda criatura. E veja que a autoridade o Cristo dá para a sua Igreja. Recebei o Espírito Santo. Jesus sopra o Espírito Santo sobre os discípulos, o Paráclito, o Defensor. O Espírito Santo que Jesus disse que precisava ele ir para o Pai, para que o Espírito Santo viesse. O Espírito Santo de sabedoria, inteligência, temor de Deus, de fortaleza. O Espírito Santo é que nos traz ao conhecimento, a certeza que o Cristo está conosco. E aqui Jesus dá um poder grandioso para a sua igreja, para os seus discípulos. Que esse poder que Jesus deu para os discípulos não morreram com eles, mas teve continuidade na sua igreja. O poder de perdoar os pecados. Jesus diz: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não perdoardes, eles serão retidos. Meus irmãos, que poder que Deus dá para cada um de nós que somos pecadores. Dá para a igreja,
para que a igreja possa perdoar cada um de nós que somos pecadores, para que nós não pereçamos no fogo do inferno. Cristo dá o poder do perdão dos pecados para a sua igreja. E aí, nós vemos na narrativa de São João que Tomé não estava no primeiro encontro de Jesus. E quando os discípulos contam para ele que viram o Senhor, Tomé não acredita. Tomé diz que só acreditaria se colocasse as mãos na chaga do Cristo. E eis que a primeira vez que Jesus apareceu era o domingo, por isso que a Igreja Católica celebra como dia do Senhor o domingo. E a próxima aparição que Jesus vai fazer aos seus discípulos também é no domingo. E ali Tomé está com eles. Estão todos os 11 reunidos. E ali, quando Jesus aparece aqui, deseja que a paz esteja com eles, chama Tomé. E ele sabe da incredulidade de Tomé e chama Tomé a fazer a experiência com o ressuscitado. Põe teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estenda a tua mão e coloca no meu lado. Não seja incrédulo, mas seja fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. E aí Jesus disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Meus irmãos, essa é a bem-aventurança. Jesus quer que a gente não seja incrédulo, mas seja discípulos fiéis. Muitas pessoas vão cair no erro da incredulidade. Só acredita no ceticismo, só acredita naquele que vê. Mas Jesus diz: bem-aventurados os que creram sem terem visto. Imaginemos nós, não tivemos a graça de Deus de vermos o Cristo, mas nós acreditamos que Ele viveu, que veio ao mundo, que deu sua vida por cada um de nós, que ressuscitou e que está na casa de Deus Pai. E ali, meus irmãos, Ele deixou a sua igreja com os sacramentos para que nós não perecêssemos, para que nós fôssemos salvos. E aqui São João deixa bem claro que muitos outros sinais Jesus realizou diante dos discípulos e que não estão escritos, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, e para que, crendo, terás a vida no seu nome. Muitos sinais e muitas coisas a igreja traz esses sinais que foram realizados em Cristo pela sucessão apostólica. Nós sabemos que o primeiro evangelho foi escrito quase 40 anos depois da morte de Cristo. Então, essa tradição de um apóstolo contar para o outro. Paulo mesmo, São Paulo, não viveu com Cristo, teve um encontro com Cristo, a sua conversão partiu desse encontro. Mas São Paulo, tudo o que ele testemunhou, o que ele viu e o que ele pregou foi porque os discípulos contaram como tinha sido Jesus. Quem tinha sido Jesus? As suas obras. E tem muitos nossos irmãos que só acreditam se verem na Bíblia, na Escritura. E aí Jesus nos diz: bem-aventurados aqueles que creram sem ter visto. Seja fiel, mas não incrédulo. Portanto, meus irmãos, é a graça de Deus. Isso é fé. Acreditar sem ver. Aquele que crê quando olha, quando precisa estar escrito, quando se não tiver escrito, não acredita, esse é um cético. Bem-aventurado nós que acreditamos sem ter visto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um abençoado domingo, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês e que Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.